Amigos, boa noite. Vocês já perceberam como é bom ter amigos, não? Ele falou pouco, mas falou tão bem de mim que eu costumo ficar impressionado comigo mesmo. Bom, na realidade, nós, antes que comecemos a nossa palestra, nós trouxemos da nossa psicografia e nós atingimos já um número que foi considerado no Brasil uma grande ideia, 51 livros lançados nesses últimos 4 anos e meio. Nós trouxemos os últimos lançamentos, que vamos falar brevemente a respeito deles. O Rei é um artista norte-americano que desencarna e mostra como o plano espiritual atua nos eventos artísticos, não só naqueles que estão trabalhando, como também no público. E também mostra essa relação dele no plano espiritual. Confissões de um empresário é exatamente o relatório de um indivíduo que lida com o poder, né, como ele se coloca diante do poder. É interessante porque mostra as objetividades do sujeito que pensa só na questão voltada para os resultados imediatistas. Temos esses outros dois, medidas extremas, o próprio nome já diz, né? Pessoas que decidem resolver os seus problemas de forma drástica. O mercenário é a história de um médico, que, como o próprio título coloca, é de um médico, não são de médicos, como o próprio título coloca, trabalha exatamente contrariamente ao seu juramento, em relação às questões financeiras. E esse último que nós trouxemos, talvez já tenhamos, provavelmente na última palestra nossa, tenhamos trazido esse livro, falamos a respeito dele. O De Grão em Grão, ele é um livro onde nós escrevemos para revistas e jornais espíritas. E a editora resolveu pegar uma série de artigos que são rápidos, todos eles visando o estímulo da pessoa, etc., estimulando para o trabalho em si mesmo, de autoconhecimento, e foi publicado em livro. Bom, toda a renda dos livros é voltado para as casas onde nós participamos com o nosso trabalho singelo. E, obviamente, quando você compra um livro, você não só está colaborando com a casa, porque a casa nos entrega tanto, não é verdade? Nos auxilia tanto. Então, nós não estamos só colaborando com a casa, como estamos levando luz para nós mesmos ou para as pessoas para as quais nós possamos dirigir como um presente, etc. O custo não é elevado. Se você economizar 50 centavos de dólar por dia durante 20 dias, você compra um livro. Custa 10. Como são 5, se você comprar os 5 hoje, você paga só 50. Não é beleza isso, né? São as promoções, elas continuam. Mas o fato é que o nosso amigo que nos precedeu já nos informou, né? Aquela história do não atende porque às vezes é Jesus chamando. E você sabe que ele pode dizer assim, está na hora de subir. Olha, telefone celular, eu desligo o meu na hora que eu entro no centro, né? Porque é um problema. Realmente, você nunca sabe, né, quem pode estar do outro lado da linha. Então, na realidade, voltando ao assunto, sempre a nossa colaboração para a casa e, ao mesmo tempo, nós podemos divulgar, porque divulgar doutrina espírita não é divulgar situações e novidades. É o Evangelho redivivo, é o cristianismo na sua pureza redivivo. E nós não temos dimensão, por vezes, o que um livro, aonde pode chegar e o que pode fazer. Nós temos várias experiências a esse respeito. Da felicidade de termos, de repente, pessoas muito complicadas, com situações muito difíceis, e temos a notícia de que um livro chegou e, através do livro, a pessoa tomou atitudes e resoluções na sua vida que modificaram a sua existência. Por isso que nós sempre tocamos muito nesse assunto
de que se você não tem o hábito da leitura, é uma forma de adquiri-lo, ou então de levar como presente para as pessoas e, ao mesmo tempo, auxiliamos a casa. E hoje você tem um benefício adicional. O psicógrafo vai autografar, porque se o autor espiritual fosse autografar, ele ia se materializar aqui e a porta ia ficar estreita para sair todo mundo correndo ao mesmo tempo. Não é verdade? Então você leva só do psicógrafo. Bom, vamos falar um pouquinho a respeito de disciplina do pensamento. Obviamente, para você disciplinar alguma coisa, você precisa conhecer, não é verdade? Você precisa saber, precisa se conhecer. E claro que uma das figuras que toca neste ponto com maior importância, mas não só, foi esse cidadão, né, que ele é um filósofo da antiga Grécia, Sócrates, que ao adentrar no templo de Apolo em Delfos, viu no pórtico a inscrição: Homem, conhece-te a ti mesmo. Mas foi-se encontrado num templo de Luxor, datado de 3.000 anos antes de Cristo, também uma inscrição de natureza semelhante, o que é muito interessante isso, porque a verdade ela não está na mão de duas ou três pessoas. Quando o assunto trata da evolução do ser humano, nós a encontramos em todas as épocas da humanidade informações, direcionamentos que fazem uma ligação com a interpretação adequada para cada povo, cada momento. No templo de Luxor, então, há 3.000 anos atrás, 3.000 anos antes de Cristo, ou 5.000 anos atrás, há uma inscrição dizendo: Homem, conhece-te a ti mesmo e veja a tua pequenez diante dos deuses. Veja que é uma adaptação para uma época, que a Sócrates coloca de uma maneira resumida, valorizando a criatura, não é? E não desvalorizando-a perante a divindade. E Jesus, 500 anos quase depois de Sócrates, traria para nós o ensinamento: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a pergunta é: o que é a verdade? Pilatos faz essa pergunta para ele. Não foi fato? Não é fato? Pilatos fez essa pergunta para ele. E ele não respondeu. Ele ficou calado. Até porque a verdade estava materializada na frente dele, como a verdade era o próprio que perguntava. A verdade somos nós. Nós somos a verdade da divindade, a criação de Deus. Aliás, tem uma frase lindíssima de Charles Chaplin, num dos seus tantos escritos, que ele diz, e ontem nós até utilizamos todo esse material do Charles Chaplin numa palestra num outro centro, mas ele vai dizer ele vai fazer uma colocação simples, mas muito objetiva. Ele, em determinado momento, ele diz assim: quando você vir a lua, você verá a beleza de Deus. Quando você vir o sol, você verá o poder de Deus. E quando você vir o espelho, você verá a criatura mais perfeita, mais bela, a melhor criação de Deus. Que somos nós. Literalmente, a genética divina está inserida em nós, logo a verdade está em nós. E quando nós nos conhecemos, nós efetivamente vamos nos libertando à medida que nos conhecemos. À medida que nós vamos nos conscientizando, nós vamos nos libertando do quê? Que era a missão do Cristo. Não é? O Cristo não era o Salvador, não era o libertador. Ele vai dizer a Pedro, está registrado no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier: eu não vim para curar corpos, eu vim para curar o espírito. Para curar o espírito, qual era a proposta salvacionista do Cristo? Educar-nos, né? Trazer educação, para que nós nos conhecêssemos. E como somos essa realidade, obviamente, em nos conhecendo gradativamente, é óbvio, né? Nós, em nos conhecendo, nós vamos nos libertando dos nossos pontos de vista equivocados, das nossas posturas inadequadas, de situações que estão em nós a se refletir em momentos, por vezes, extremamente desagradáveis,
materializando por vezes até em forma de enfermidades as mais diversas, mas não só, mas também projetando nos outros, projetando nas criaturas com as quais nós nos relacionamos. Quando nós vamos nos conhecendo, não vamos fazendo um trabalho só em nós, como também vamos fazendo um trabalho em relação àquilo que projetamos na comunidade que nós vivemos. E essa comunidade, essa primeira sociedade, se chama família, ou as pessoas às quais nós nos relacionamos de forma mais íntima. Porque, por vezes, nós que estamos residindo em outro país, não temos, por vezes, o contato com a nossa família, temos o contato de amigos que fazem parte dessa família, que não é parental, mas é uma família por motivos lógicos. E esta relação, essa projeção se dá numa atividade verdadeira. Não basta, então, como diz o Livro dos Espíritos, nós não fazemos o mal. É imperioso que nós façamos o bem. E refletir aspectos positivos da nossa personalidade no outro é estar inserido na condição de estar fazendo o bem, de estar fazendo, de estar movimentando. Porque aquele que não faz o mal, mas também não faz o bem, é omisso em relação a si mesmo e à vida, né? E permite que o mal seja feito. Porque o mal é extremamente marqueteiro, ele é ousado, ele é vendedor. Quando o bem fica tímido diante, ele vai acontecer. Por isso a necessidade de nós nos conhecermos e aplicarmos as nossas capacitações aonde nós estejamos, com quem nós estivermos nos relacionando, quando, etc. Pouco importa. Para isso, então, esse é o processo, né? Buscar se conhecer. De que jeito? Reflita sobre você mesmo, presta atenção em você mesmo. Há necessidade de se fazer o quê? Uma renovação mental à medida que nós vamos nos conhecendo, né? À medida que nós vamos meditando a respeito da nossa maneira de pensar, do nosso padrão mental, prestando atenção em nós. Porque essa é a maneira. Prestando atenção dos mais diversos aspectos. O indivíduo não precisa sofrer para evoluir, né? Nós podemos aprender prestando atenção, por exemplo, na nossa relação com o outro. Qual é a atitude do outro quando eu me relaciono com ele? Qual é a minha atitude quando o outro se relaciona comigo? Eu procurando esse aspecto, eu não preciso inserir na minha vida situações que sejam desagradáveis, que se chama dor, que ela não é necessária. A dor não é necessária. Ela se faz necessária na vida da criatura, porque a criatura insiste no mesmo ponto. Então, ela se faz necessária. Por aplicação de natureza divina, não. Por aplicação de algum espírito que não vai com a nossa cara, não. Por uma situação pura e simples, que está em nós, não só a condição da verdade, como a verdade espelha todos os aspectos da perfectibilidade da criatura, potencialmente, e esse potencial vem sendo desenvolvido de uma forma fantástica nos últimos 2000 anos, e isso não é difícil, não é, constatar, porque nós nunca fomos tão solidários, nós nunca fomos tão fraternos desde quando Cristo passou pelo planeta. Agora nós somos muito informados, essa é uma realidade. E a informação que ainda se vende é a informação de grupinhos que destoam da maioria. E esses grupinhos que destoam da maioria, dá-se a entender que isso é o reflexo da sociedade, o que não é verdade. Né? Então, vai Jesus nos dizer, nos ensinar há mais de 2000 anos, vós sois deuses, podeis fazer as coisas que faço e muito mais. Ora, esta condição divina que somos nós, vai se chocar contra os aspectos contrários dela mesma. Faz sentido, não? Se temos a condição divina em nós, a genética divina em nós, todo aspecto que não esteja adequado ao centro, que não seja efetivamente voltado para o bem da própria criatura, que se refletirá no semelhante também, ele vai criar uma situação de atrito, e atrito gera calor, que a gente deu o nome de dor, que vai apertar de uma maneira muito interessante, porque nunca espana.
Ela aperta e solta um pouquinho. Aperta e solta um pouquinho, até a gente dizer graças a Deus. Enquanto não diz graças a Deus, fica nesse aperta e solta um pouquinho. A hora que a gente dá graças a Deus, aí ela afrouxa um pouco. Mas não pode afrouxar muito, porque tão logo afrouxa, a gente já volta de novo. Né? Quantas vezes eu trabalhei numa casa espírita, muitos dos presentes talvez tenham ouvido falar de um médium que se chamava Benedito. Depois do Peixotinho, que foi o maior médium de ectoplasmia, no período dele, do Chico, que também foi, Chico Xavier foi também um grande médium de ectoplasmia. O Benedito esteve várias vezes aqui nos Estados Unidos, inclusive foi estudado aqui as suas faculdades mediúnicas, e eles faziam cirurgia espiritual sem toque, etc. E era interessante porque ele fazia cirurgia espiritual e você sentia bisturi cortar, a agulha entrar e o líquido ser inoculado, etc., ou até mesmo qualquer procedimento que tivesse que se fazer, qualquer procedimento que se fizesse numa hospitalização, a pessoa sentia, claro que dentro de uma condição suportável, evidentemente, sem que ele tocasse na pessoa. E era interessante notar o seguinte: muitos dos pacientes eram atendidos e a recomendação do espírito, que ele dava a passividade para o Dr. Kamura, muitas das recomendações do espírito eram: você agora está bem ou vai ficar bem, mas você precisa mudar de comportamento. Dava outro. O sujeito ficava bom, voltava a ter a mesma atitude que tinha antes da enfermidade e voltava lá com a mesma enfermidade. Que às vezes exatamente essa renovação que nós precisamos fazer. Por isso a proposta do Cristo. O cristianismo em nós, ou o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, ele tem como uma função de ser medicina preventiva da alma. A gente não precisa adoecer, nós podemos nos preservar. Por isso, esta condição, nos preservando com a questão de renovação mental. O que é ela ou quem precisa? A gente já falou bastante, né? A renovação mental ela pode ser de caráter intelectual, que nós temos a assimilação do conhecimento por meio do estudo, né? Quando nos intelectualizamos. E a afetiva, que na realidade é o desenvolvimento dos sentimentos e plantação de simpatia mediante o serviço ao próximo, ou seja, mediante a ação da criatura. Atitude, aquilo que falamos há pouco, não basta não fazer o mal, há que se ter atitude no bem, seja o bem de que maneira for. E por vezes negligenciamos a oportunidade de fazermos o bem ao semelhante com coisas simples, não é para levantar a mão. Mas quem se lembrou de fazer prece para os nossos irmãos das Carolinas? Mas prece intercessória é um ato de caridade extrema, que nós estamos solicitando, intercedendo por criaturas que não sabem que a gente existe e as quais nós não temos a menor noção de que existam. Se quando sabemos, sabemos de meia dúzia pelo noticiário. Quem é que, por exemplo, se lembra de orar, estou usando alguns exemplos, para os nossos irmãos na Síria, para os 820 milhões de criaturas que vivem na linha da miséria? E a gente diz que não tem oportunidade para fazer o bem? Não é verdade? Sem sair de casa. Olha que beleza. Faz o processo wireless, inclusive, não tem cabeamento, faz todo o processo, não precisa de password, nada. É simples assim. E tem um detalhe, quando nós entramos, não existe vírus nas comunicações com Deus. Então, é a disposição da criatura. Mas é que eu sou assim, eu sou assado. Ótimo, eu acho que todos nós somos. Numa pergunta certa feita na casa de Chico, com um expositor que nos acompanhava de um outro centro espírita, perguntou: mas Chico, eu faço palestras, eu dou aulas, mas muita coisa daquilo que eu falo, eu ainda não faço. Novidade. Aí
Aí o Chico virou para ele e disse assim, mas se você for esperar para ficar bom, para fazer alguma coisa por alguém, você nunca vai fazer nada para ninguém. Porque a bondade é um processo de exercício. Nós somos bons por exercício, nós amamos por exercício, nós perdoamos por exercício. Nós não somos bons, perdoamos e amamos por decreto. Porque dessa maneira, muitos já empunharam espada para decretar isso. Já fizemos fogueiras para decretar isso. Já arrumamos guerras para decretar isso. Já nos explodimos para decretar isso. E se fosse por decreto, nós estávamos vivendo uma realidade de anjos. Mas não funciona assim. É um processo de exercício. Uma vez recebida a educação, tá que se colocar em prática, transformar aquilo em sabedoria, ou seja, praticar aquilo que nos faz bem, a proposta de renovação interior nossa. E quem é que vai precisar se modificar? Claro que as pessoas não estão aqui, evidentemente. Nós vamos dar alguns exemplos. Um deles, quem, por exemplo, se sinta infeliz, se julgue pouco estimado ou rejeitado, não trabalhe bem, se afaste dos outros, se irrite ou deprima com frequência, pense em prazeres excessivos, só trabalhe por dinheiro ou projeção social. Tem mais. Pense primeiro em si mesmo. Precise falar ou discutir horas seguidas, principalmente no campo da política ou do futebol. Não suporte ser criticado ou contestado quando apresente a sua opinião. Se considere superior ou inferior aos outros. Queira mandar sempre. Você está vendo que não inclui ninguém aqui presente, não é verdade? Aliás, eu estou falando para mim mesmo. Tema ser dominado. Não tolere ficar só. Tá bom ou quer mais? Tem mais. Padeça de fobias ou inibições. E, finalmente, use o próximo como objeto para satisfazer desejos ou conseguir vantagens. Se você não foi incluído em nenhuma pontinha aqui, sinto informar-lhe que a sua reencarnação se deu no planeta errado. Você devia ter reencarnado em Júpiter, que lá todo mundo é bom. Olha que maravilha, né? Foi Bernard Palissy que disse para Kardec, na Revista Espírita, o que é necessário, perguntou Kardec, para reencarnar em Júpiter. Ele disse, ser bom. Olha que maravilha. E deu umas dicas se você quiser virar um jupiteriano. Não é para descer aqui na direção do sul e parar em Júpiter, que ali é moleza. O fato é o planeta. Ele deu umas dicas. Lá você vive de 400 a 500 anos com o tempo da Terra. Como Deus é bom, não é verdade, companheiro? Falando, você imaginou se aguentar aquela mala 500 anos? Ou você que é a mala ter que ser aguentado 500 anos? Não é fácil, né? Outra coisa, lá os animais fazem o serviço doméstico. O cão continua sendo cão, mas a pata dianteira já tem a função de mão. Então você vem para o centro espírita e o Lulu está fazendo o jantar. Olha que beleza. Você chega em casa, o Lulu já entregou o jantar. Fantástico isso, né? Maravilha! E tem mais ainda. Você acha que é só isso? Já que você vai reencarnar porque você está bom, vai reencarnar lá, tem que ter várias vantagens. A linguagem articulada já foi suprimida. Você se comunica pelo pensamento. Imagina a gente lá em Júpiter, passa aquela beldade, hein? E você pensa, o pessoal tem que reencarnar na Terra. Não tem que reencarnar na Terra. Porque imagina o vexame que vai se dar, não é verdade? Tem que reencarnar aqui. Então, reencarnar aqui, etc. Se não entrou em algum desse aqui, você deve ser um missionário, uma missionária, e que ainda não despertou. Aliás, todos são. Não é verdade? Todos nós somos missionários, dentro da proposta que nós fizemos na presente existência. Alguns são missionários da paternidade, da maternidade, alguns têm responsabilidade sobre terceiros, outros, mas todos nós somos missionários. Temos responsabilidade sobre nós mesmos, somos missionários. O missionário não é um indivíduo que venha com funções para, né, o grande público. O missionário é cada um dentro da sua proposta de renovação, de
colocar em prática aquilo que tem, por vezes, em teoria. Nós preparamos uma existência, né, quando temos consciência, com o auxílio dos mentores espirituais, e reencarnamos para que aquelas propostas que foram colocadas, graças a Deus é uma programação, porque nós podemos alterá-la a qualquer momento, e via de regra, podemos, como missionários e missionárias que somos, dentro da proposta reencarnatória, fazer muito mais do que a gente está fazendo. Ok? Porque elas não são umas programações aonde as criaturas colocavam a existência como carregar de cruz. Essa é a cruz que eu tenho que levar. Eu me casei com essa cruz, principalmente quando a cruz não é o outro. E coisas do gênero, não. A proposta, se você pegar o livro Os Mensageiros, de André Luiz, aliás, já citamos aqui outras palestras, vamos até reforçar esse ponto. Nós vamos ver uma série de depoimentos nessa obra, onde os espíritos relatam qual era a programação e o que fizeram. Via de regra, é um show de vexame. Mas você vê uma programação completamente factível, uma proposta completamente factível com a reencarnação do indivíduo. Via de regra é assim. Quer saber como é que é a sua programação? Tem interesse? Vamos te dar. Aonde você vai reencarnar? Não é aonde local, é com quem. Lembra-se que semelhante atrai semelhante, ok? Não reencarnamos na família errada. Apesar da galinha do vizinho ser mais gorda, a grama dele ser mais verde. É ali mesmo. Não há acidentes reencarnatórios. Já começou a programação, viu? Segundo, se nós vamos nos consorciar com alguém, seja de que maneira for, vida em comum, se esta associação terão pessoas ou pessoa que nós seremos responsáveis. Pode ser filho, pode ser alguém que nós sejamos responsáveis. Aonde nós vamos trabalhar no bem, não é aonde local, mas exercício dos potenciais divinos, seja onde for, etc. E quando mais ou menos você vai desencarnar? E aí a sua pergunta é, e o resto? O resto é livre-arbítrio. Simples assim. Não é fantástico? O resto é decisão que nós vamos tomando durante a existência. Olha que maravilha. Não enche, se encher, se você não tiver esses dois aqui, não enche uma mão. Essa é a programação. Mas quer dizer que... é tudo é livre-arbítrio. Mas eu não tinha consciência. Problema de que não tem. Ok? Se tiver consciência, use o livre-arbítrio de que maneira? Inteligente. Eu sei que posso, mas não devo. Diz Paulo em Atos, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha como é utilizar com sabedoria o livre-arbítrio. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Se isso não é os aspectos de ir se conhecendo, tendo consciência e ir administrando exatamente esse processo da nossa casa mental, ter disciplina dos nossos pensamentos, prestando atenção em nós, não deixar que as coisas fiquem vagando, não é? Ou seja, atirando para todos os lados, porque disse o nosso companheiro aqui, e aí lembrando Emmanuel diz através da psicografia de Chico no livro Leis de Amor, você é hoje o resultado dos pensamentos de ontem e será amanhã o resultado dos pensamentos de hoje. Se temos alguma disciplina nos pensamentos de hoje, teremos um futuro mais disciplinado. Se não temos disciplina alguma, a resposta já está dada. Não é difícil.
Não temos dependência desse e daquele. Temos, na verdade, o papel, o esforço para se conscientizar. Até porque diz Emmanuel, diante de todo aquele quadro, o seguinte: é necessário reconhecer nesse livro Justiça Divina que todos nós, espíritos encarnados e desencarnados em serviço na Terra, porque são várias dimensões, conforme André Luiz ensina no nosso lar, o nosso planeta tem 7 dimensões, onde a totalidade dos espíritos relacionados a este planeta são em torno de 20 bilhões, segundo o livro O Consolador de Emmanuel. 20 bilhões, dos quais 7 bilhões e pouco estão reencarnados. Você acha que a vidinha está ruim? Tem gente querendo reencarnar no seu lugar, tá bom ou não? E se reencarnar no seu lugar, você entra lá no final da fila de novo. Porque às vezes a gente virava para o papai e para a mamãe e dizia assim: eu não pedi para nascer. Né? Assim com o narizinho empinado até. Eu não pedi para nascer. Não pediu não, implorou. Foi diferente, implorou. Implorou até porque o processo evolutivo força a situação. A reencarnação não é religiosa, a reencarnação não é de crença, a reencarnação não está ligada a este aspecto ou a outro. A reencarnação é metodologia evolutiva. Você vai reencarnar e acabou. Ponto. Mas eu não quero, mas vai. Da mesma maneira que vai desencarnar. Mas eu não quero desencarnar, mas vai, miserável, porque você não vai ficar aí para semente. Pode entubar do jeito que você quiser, você vai desencarnar. Ponto. É metodologia evolutiva, vai acontecer. Mas é bom que aconteça de que jeito? Consciente, se conhecendo, sabendo o que você quer, botando foco na situação, tendo disciplina naquilo que se pensa, dirigir os pensamentos para os interesses que são objetivos de crescimento, não é abandonar as coisas da vida, absolutamente, é um espírito batedor, você percebeu, né? Na realidade, você botar objetivo na vida. Não é só apenas aquilo que nos cerca, o conforto, etc. Não é abandonar as coisas, mas é utilizar-se das coisas, não se prendendo a elas, não se escravizando a elas, não é jogar as coisas fora, não se escravizar a situações de pessoas. Eu, particularmente, já atendi vários casos onde os espíritos precisavam proteger os desencarnados do problema do apego dos encarnados. Então, uma das situações foi uma senhora que desencarnou o marido e ela ela deixou toda a arrumação da casa e dos pertences dele do mesmo jeito, não é? Da mesma maneira. Você fala, mas se eu doasse, como é que vai fazer? O meu marido, de repente, podia ir junto com as doações. Não vai, não se preocupe. O fato é que, o que ela fazia? Ela entrava no guarda-roupa, não era no closet, era no guarda-roupa para ficar cheirando os ternos dele. Os mentores tiveram que isolar o marido dela, porque ela obsidiava o marido, não deixava o marido sair dali. Vá gostar do marido assim, lá longinho, que geralmente a gente quer, vá com Deus, meu filho, vai. Já está perdendo tempo, elas não. Quando elas não querem, é complicado. Você vê, fica cheirando o terno. Né? Porque às vezes é assim, às vezes o cara quer ir, diz, mas não vá. Claro, porque a mulher tem o sentido da agregação, da família. Isso é instintivo, agregar, estar junto, proteger. Então fica, não vá. E aí ele diz, não, mas eu vou. Não vá, eu vou. Não dá para você prender ele no pé da mesa, né? Ele diz, então vá. Na próxima reencarnação eu volto como sua sogra. Você vai ver se ele vai. Você vai ver se ele vai. Ele vai pensar melhor, não é, nas aventuras. Vai ver se ele vai. Mas, na realidade, voltando aqui a nossa situação comum, continua Emmanuel, então, dizendo o seguinte, tanto desencarnados como encarnados, ele diz, ante o volume dos débitos que contraímos nas existências passadas, somos doentes em laboriosa restauração. Todos somos enfermos pedindo alta. Olha que beleza, né? Por isso que a gente precisa sair do círculo vicioso,
que é um círculo vicioso, que é a reencarnação em automático. Lamentavelmente, se nós formos conferir, a grande maioria dos reencarnados vive exatamente num processo automatizante da reencarnação, que funciona mais ou menos assim. Reencarnam, não cuidam de si mesmos, passam o tempo na existência, são adormecidos na indiferença, cuidam apenas do bem-estar da vida terrena e reencarnam de novo. Por isso que Emmanuel diz assim, saem do túmulo e vão para o berço, saem do berço e vão para o túmulo, sem ter a menor noção do que está acontecendo. Passam pela vida e não vivem. É um processo automatizante. Mas ele vai evoluir? Sim, claro que vai evoluir. Mas olha o tempo despendido. O tempo gasto pelo processo que vai em automático, o funcionamento é em automático. Por isso a necessidade de disciplinar o nosso pensamento, dar foco na nossa vida, cuidar dos nossos interesses, mas entender que todos eles estão voltados para o exercício do Espírito, a começar da onde você mora. Não é verdade? Orlando está em obra em todos os lugares. Tem congestionamento em tudo quanto é lugar, né, na hora que você sai principalmente nos períodos de pico, evidentemente. Né? O que você pode fazer no congestionamento? Pode se estressar com ele, não é verdade? O seu carro não voa, você não vai deixar o carro na pista, sair correndo que nem um louco, uma louca do lado do carro, não vai. Então o que você pode fazer? Isso. Cozinhar. Olha que boa. Fantástico. Eu vou te dar os 5 livros para você ler todos e me contar a história de cada um na próxima palestra. Veja que cara de... poker face completo. Na realidade, você, além de buzinar, você pode buzinar para Deus. Faça a prece. Faça a prece. Você conhece algum recurso maior da ligação criatura-criador que é a prece? Faça a prece. Olhe, se não tiver obra, não é porque você olha só, olhe para a natureza ao seu redor. Valorize a sua vida, discipline o seu pensamento, preste atenção em você, preste atenção naquilo que te cerca. Isso não é impossível, não é querer virar anjinho de uma hora para outra, não são aspectos religiosos, é a relação de você para com você mesmo, de respeito à sua pessoa, de valorização à sua vida, de valorização a você, porque se você se estressar, você vai desencarnar mais cedo, e é isso que acontece. Na mensagem de Belarmino, que chama Belarmino Bicas, no livro Cartas e Crônicas de Humberto de Campos Espírito, através da psicografia de Chico, ele desencarnou 22 anos antes por ser mal-humorado. Coisa que você não deve ser, não é verdade? Mas não era mau humor com coisas... Não, mau humor assim, no trânsito, na relação familiar, essas coisas que são muito importantes. Era mau humor daqueles que levantam de manhã e diz assim, eu levanto de manhã com uma tromba, não fala comigo que eu sou um bicho. Não é assim? Então, recomendação a partir de hoje, caridosamente chegue para essa criatura e diz assim, meu amor, minha querida, meu querido, você vai morrer mais cedo. E se você for rico, vai ser ótimo, porque eu vou ficar com a herança. Porque vai desencarnar mais cedo, por ser estressado, por ser estressada. Perceba no corpo o que nós estamos falando. Alergias, resfriados ou gripes constantes, se tem o vírus da herpes, o ataque oportunista do vírus,
né? Desconfortos estomacais, coisinhas leves, que a gente ajeita com isso, ajeita com aquilo, mas a coisa não passa, ela reincide, ela reincide. O que está acontecendo? Vai minando o duplo etérico, vai minando as energias, vai chegar um determinado momento que, se nós temos um tempo de existência de 100 anos, a gente vai reduzindo este período. E dá para a gente chegar aos 110, 120, etc., numa boa, se quiser, não é? Mas a gente não aguenta. Então, esse é o ponto, é prestar atenção em si mesmo, é não viver em automático, não é só não reencarnar em automático, é não viver em automático. Por isso a necessidade da disciplina, até porque continua Emmanuel dizendo o seguinte: ninguém poderá deixar de enfrentar o problema do autoaprimoramento agora ou no futuro, seja neste ou em outro mundo. Então, aproveita agora, não deixa para o futuro. Os capelinos, quando vieram para cá, em várias raças mães, eles deixaram para o futuro. Aí o pessoal convidou, né? Jesus disse assim, ó, vocês não se encaixam mais aí na turma, não é verdade? Não dá mais. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou levar vocês para um planetinha, olha, uma delícia. Ele está no estágio primitivo. É a mesma coisa que a gente saísse daqui agora e fosse para um planeta primitivo. Lá você vai ter que trabalhar com as mãos, nego, que já estava o processo totalmente intelectualizado. Lá você vai ter que trabalhar com as mãos. E o pessoal lá, vou te dizer uma coisa, pelo corpo todo. Tanto é que eles chegaram aqui, bateram o olho e disseram, meu Deus do céu, não é possível que eu vou reencarnar nessas coisas aí. Por isso que vem a teoria da metempsicose, que eles achavam, e ainda muitas religiões e doutrinas ainda aceitam isso, que o indivíduo que não fosse bom reencarnaria em animais ou até mesmo em plantas. Às vezes tem umas samambaias andando por aí, mas isso é um detalhe. O fato é, se você fosse um indivíduo que não cuidasse da higiene, reencarnaria como porco ou porca. Se fosse uma pessoa muito irritadiça, reencarnaria como leão ou leoa. Se bem que às vezes a gente tem algumas dentro de casa, não é, companheiro? Mas o fato é que... mas claro. Mas é evidente, né? Quem é que manda no lar? Não, vamos ser honestos. O fato é que, claro, porque olha o choque. Imagina o choque de cultura. E aí no exercício, porque não tem jeito, vai ter que conviver com o povo. Tinha que conviver com aquele pessoal. Aquele exercício de melhorar a situação, estavam trabalhando o processo da solidariedade, de fraternidade, de respeito, coisa que não haviam trabalhado antes. Ou é agora, ou é no futuro. Não se preocupe, porque nós já tentamos acabar, nós somos muito incompetentes, a gente não consegue acabar com esse mundo. Não se preocupe, porque ele não vai acabar em 2019, né? Porque no ano 999 ia terminar no ano 1000. Chegou o ano 2000, ia passar um tal de planetão, que era o chupão, ia chupar todo mundo que não era bom, ia para aquele planeta. Aí não veio o chupão, foi uma decepção miserável. Não teve o bug de milênio, foi uma outra decepção. Aí viram que o calendário gregoriano tinha uma diferença de 4 anos, disseram, não, 2004 vai passar. Não passou, outra decepção. Aí ficou para 2012. 2012 a gente não acabou com o mundo. Agora arrumou 2019. Não tem problema, nós somos tão incompetentes para acabar com o mundo que a gente vai levando ele. Então, como ele não vai acabar, essa situação de 2019, 2050, etc., não vai nessa. O terceiro milênio começou no ano 2000, termina no ano 3000. Não vai deixar para 2999 para fazer alguma coisa. Porque aí já fica tarde demais. Porque o processo é de reestruturação. Nós estamos percebendo isso, sim ou não? Nós estamos percebendo isso no dia a dia. Não dá, o planeta não aguenta mais. Nós não suportamos mais a situação do jeito que vai. Nós vamos precisar de mais planetas para poder manter essa estrutura que nós estamos vivenciando. Por isso a necessidade da gente se disciplinar, de nós nos conhecermos. Vamos para o exercício prático. O que a gente precisa fazer? Amar o bem. Amar o bem é exercitar ele e procurar refrear as paixões desequilibrantes. Como é que a gente faz isso? Tem um livro que não é espírita, da Karen Honen, que ela ensina bem a respeito dos nossos conflitos interiores. Ela diz o seguinte, para aquele que busca transformar-se intimamente, procure descobrir seus sentimentos e desejos reais. Veja se não é um trabalho em nós mesmos. Crie o seu sistema de valores.
Relacione-se com os outros de acordo com os seus sentimentos e convicções. Olha o respeito a si mesmo e ao semelhante. Torne-se produtivo em suas atividades. Não é? A gente não precisa ganhar para fazer, como diz André Luiz, a gente precisa fazer para ganhar. Valorize o que você está fazendo. Ah, mas eu só faço isso. Valorize o que você está fazendo. Coloque o seu amor naquilo que você faz, porque é exercício pleno da tua capacidade, da tua capacidade divina naquilo que está sendo feito. Isso começa dentro do lar, fora dele, aonde, com o relacionamento que nós tivemos. Faça você, por exemplo, já percebeu quando a pessoa faz uma comidinha simples por vezes, mas coloca o seu carinho, a sua dedicação naquilo que está fazendo, não muda o sabor? Não altera o sabor, é uma realidade. Se você vai fazer uma sopa para um indivíduo, e dizer assim, eu não passo de uma escrava nesse lar, porque eu sou uma explorada, é assim que ele me trata, como uma empregada, dá a sopa para ele que ele desencarna. Mas é claro, qual o nível de energia que você coloca, criatura de Deus? Não é fato? Você vai tomar posse aqui e recebe energia, você põe energia nas coisas que você faz. Você põe energia na comida que você está fazendo, você põe energia no seu trabalho. E você está fazendo o quê? O grande negócio é que essa energia que a gente coloca nos contamina primeiro. Está no nosso campo mental. E aí a gente sai reclamando que é infeliz. Mas como que você quer ser feliz? De que jeito? Simples. A gente reclama que está enfermo. Mas como que você quer ser saudável? Se a sua estrutura mental é doentia, se a sua estrutura mental é invigilante, simples desse jeito, perceba-se e valorize o que você está fazendo. Ah, mas eu estou limpando. Limpe com amor. Faça com amor. Ah, eu estou gerenciando. Gerencie com respeito. Com respeito à sua pessoa, com respeito ao outro, tome as medidas que forem necessárias, que sejam preservadoras da equipe, mas seja uma criatura o mais capacitado possível, que as coisas acontecem. Porque as coisas acontecem para aquele que se capacita. O trabalho aparece, como diz o Emmanuel, para quando o trabalhador está pronto. Continua a Karen falando a respeito de ilusões. Diz assim, nós precisamos fazer exercícios de desapego da paixão que nutrimos pela imagem irreal que nós criamos de nós mesmos. Porque, via de regra, nós somos viciados em nós. Não é assim? E faça as pazes, então, com as suas imperfeições. Façamos as pazes com as nossas imperfeições, abandonemos os estereótipos e aprendemos a se valorizar com respeito. Não é se descuidar, mas é ter consciência sobre. A moça, para ser elegante, precisa ter 1,80 m com 48 quilos, só comendo uma folha de alface no almoço e outra no jantar. Ponto. Vai comprometer a saúde. De repente a estrutura óssea não é para aquilo, não tem jeito. Pode emagrecer o que quiser, vai ficar um esqueletão com a roupa pendurada, não tem como. Não é se estereotipar, não é se descuidar. Tomar cuidado com os exercícios, né, atividade física, cuidado com a alimentação, etc., mas não é neurotizar. Outra coisa, o rapaz, para ser bacana, precisa ser estilo bacalhau, já viu? Fortinho aqui em cima e a perninha fina. Então, e bacalhau com cabeça, o que é difícil encontrar, não é? É estereótipo. Claro que você vai se cuidar, fazer musculação, etc. Óbvio, porque na idade é necessário até. Mas cuidado para não seguir estereótipos, não ser você mesmo, ser aquilo que os outros acham que você deve ser. Você não é reflexo dos outros. Esse é o ponto. Claro que vai seguir aí padrões, etc. Tenha cuidado para não exagerar, não se exceder. Eu tenho uma amiga que desencarnou, uma pessoa belíssima em relação à questão corpórea, belíssima, uma moça inteligente, mas desencarnou procurando a perfeição da beleza. Foi fazer, apareceu lá umas varizes, etc. Ela porque precisava fazer o tratamento, teve um choque anafilático.
Ponto. Claro que temos que nos cuidar. Claro que temos que nos cuidar. Temos que tomar todos os cuidados necessários, até porque é valorização de nós no vaso sagrado que Deus nos dá, que se chama corpo físico. Nós temos que cuidar dele, porque é responsabilidade nossa. Nós somos usufrutuários dele. A gente não leva ele como souvenir para o plano espiritual. Mas agora que ele estava malhadão, todo bronzeado, que estava no ponto que eu estava usando ele me morre. Não. Nós não levamos como souvenir. Não é verdade? Também não precisa levar aquela tralha, né? Tem que ser uma coisa... Mas o fato é, temos que tomar cuidado sem os exageros. Outro aspecto, descobrir a nossa simplicidade, a nossa singularidade e vivê-la com gratidão. Agradeça a vida. Não é para levantar a mão. Quem é que lembrou de agradecer pelo fato de ter despertado hoje de manhã? Não precisava levantar a mão. Até porque, diz Emmanuel sabiamente, cada dia que nós despertamos é a renovação da confiança de Deus na criatura. Que incrível, hein? É Deus renovando a confiança dele na criatura. Porque você poderia ter desencarnado à noite. Dorme, sai do corpinho e não volta mais. Simples assim. Não vai ficar tomando café com Coca-Cola a noite toda hoje para não dormir. Né? Simples assim. Não dói, é suave. Você sabe. Estou vendo tudo brilhando. Se belisque. Se doer muito, você está reencarnado. Se doer pouco, significa que o velho e conhecido umbralzão te espera. Só vai para lá quem quer, ok? Aliás, nem precisa ir. Já se vive ele em qualquer estágio que se encontre, encarnado ou desencarnado. Coragem para descobrir seus desejos, tendências e sentimentos. Olha que beleza, né? Tem mais. Exercitar a autoaceitação através do perdão. Não parece um livro espírita? Ela não é espírita. Outro aspecto, aprender a ouvir com atenção o que se passa à sua volta. Mas voltando aqui, exercitar a autoaceitação através do perdão. Nós não vamos perdoar ninguém se nós não nos perdoamos. Tem gente que carrega a enfermidade. Quantos casos não atendemos já de criaturas com os problemas mais diversos na área oncológica, porque não se perdoam. Aquilo que fizeram estava naquele momento sem conhecimento de causa. Não adianta aplicar sobre o que não se sabia a experiência que se tem hoje. Nós vamos nos flagelar, nos autoflagelar física e psicologicamente. Aquilo que fizemos com 18 não dá para analisar com 63, porque a experiência do 63 é diferente da do 18. Isso é importante nós prestarmos atenção. Dominar, então, o perfeccionismo, nutrindo a certeza que ser falível não nos torna inferiores. Valorizar efetivamente as nossas vitórias, já falamos bastante a respeito. Descobrir as qualidades, acreditar nelas e colocá-las a serviço das metas de crescimento. E aí, como é que a doutrina espírita pode nos auxiliar no processo da educação da alma? Através da própria terapêutica espírita, que está dentro desta casa. Por exemplo, a fluidoterapia, palestras e estudo, prece, desobsessão, água fluidificada, evangelho no lar e, acima de tudo, conscientização, para que a gente deixe de querer ser leão, né? E se transformar gradativamente no gato. Não é no gato, mas num gato. Manso, tranquilo, não querer externar, não é? Situações de violência, não querer ser superior aos outros, querendo demonstrar superioridade, porque, na verdade, às vezes a gente não passa desse personagem, não é? Querendo ser
Às vezes esse é o reflexo real. Então, na realidade, o que funciona, se tudo é uma questão de escolha, e nós estando um pouco mais conscientes e disciplinados, a saída é educar-se e educar com Jesus. Essa é a proposta. Porque se nós buscamos nos educar, nós refletimos no outro a nossa educação. E começa com os aspectos básicos de bom dia, boa tarde, boa noite. Me lembro de uma passagem que quando ainda, eu sou daquele tempo que ainda você tinha videocassete. Que bom que você não lembra que existe isso, né? Porque se lembrar denuncia idade. Entrei eu com um companheiro dentro da locadora na época, que era uma beleza, porque era uma coisa assim que você colocava, e ele era assim, ainda tinha uma coisa, uma plataforma que levantava, você colocava aqui, apertava um botão e a plataforma descia. Aí você via aquele filme todo apagado e achava uma sensação terrível. Aí uma cópia mal feita, etc. Aí eu entrei e eu disse, pela óbvio era de manhã, bom dia! Para a pessoa que estava lá, atendente. Não teve resposta, eu virei para o meu amigo e disse assim, silêncio mortal. Ele disse, esse já foi alugado. É o básico, não é verdade? É o básico. Bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, por gentileza. É o básico. A gente acha que fazer caridade é o quê? Começa no básico. Nós não aprendemos a escrever da universidade para o primeiro banco escolar. Nós começamos lá com as primeiras letras. Por isso é necessário educar-se e educar com Jesus. Até porque Ele nos mostrou que, independente das nossas dificuldades, das nossas falhas, o processo educacional dele é com misericórdia, quando Ele diz, vá e não erres mais. Não repita, não insista, não se vicie no processo. Preste atenção, se conscientize para não ter que repetir a mesma situação, passar pelos mesmos problemas, criar situações de dor. Não aceite criaturas negativas. Não dê importância para criaturas negativas, trate-as com respeito, mas não assimile, porque toda criatura negativa tem um problema como solução. Então, não é se afastar das criaturas, respeite-as, mas não aceite influências. Preste atenção na sua condição de divindade, como filhos e filhas de Deus, valorizado, o dia que o Senhor te renova a existência, na confiança que tem em cada um de nós. Aliás, lembrei-me agora de uma passagem, aliás, é um conto católico, de um rapaz que já é mais antigo, muita gente já deve conhecer esse conto. O rapaz ia praticamente a cada 45 dias no mesmo barbeiro, que hoje já não é mais barbeiro, né? Cirurgião estético capilar. Aí eu já pago meia no meu, sabia? Eu pago meia. Aí o fato é que ele ia a cada 45 dias, mais ou menos, ele ia lá cortar o cabelo. E, numa das vezes, ele cortando o cabelo, ele disse, rapaz, finalmente eu consegui juntar um pouco de dinheiro para poder visitar a Itália, que é o país de origem dos meus avós. Aí o barbeiro cortando o cabelo disse assim, a Itália? Você vai para a Itália? O que você vai fazer na Itália? Eu sou filho de italiano, então posso falar. Ele falou, não, mas é que eu queria conhecer lá os parentes distantes, os locais de origem dos meus avós, etc. Que nada, vai ficar perdendo o seu tempo, não vai achar ninguém lá. Se você achar, vai achar tudo túmulo, vai estar todo mundo morto. Não, mas é que acho que vai ser muito interessante. Eu vou no verão. No verão para a Itália? Aquele calor miserável naquele Mediterrâneo. Mas eu vou também passar em Roma. Em Roma?
Pelo amor de Deus, em Roma está cheio de romano, todo mundo parlando. Ele fala assim, você fazia em Roma, mas é uma cidade histórica. Que história? Está tudo em ruína, caindo tudo lá, deixa disso. Perca seu tempo, nem gasta seu dinheiro. Mas eu vou ao Vaticano. No Vaticano? Fazer o quê no Vaticano? Eu vou ver o Papa. Você para que ver o Papa? Aquele calor miserável, multidão, milhares de pessoas, você vai ver o Papa na janela desse tamanhozinho assim, e é isso que você vai ver. Deixa de ser tolo, economiza esse dinheiro, você não precisa ir, mas eu já paguei, está vendo como você é tolo? Já pagou, inclusive. Bom, o sujeito, né, acabou de cortar o cabelo e foi embora. Passou um tempo, ele voltou, e aí o barbeiro disse, e aí? Eu fui. Eu não falei para você, não falei que a Itália é uma coisa muito ruim, que é um calor miserável. Mas eu fui em Roma. Pior ainda, eu disse para você. E eu fui no Vaticano. Eu não te falei que você viu o Papa desse tamanhozinho, aquele calor, todo mundo espremido, etc., para ver o homem lá naquela janelinha. Ele disse, não, mas aconteceu alguma coisa peculiar. Só que foi? Ele disse assim, de repente o Papa disse assim, hoje eu vou quebrar o protocolo. E o Papa saiu da janela e veio em público, e veio vindo, e eu achei estranho, porque ele tomou a minha direção. Ele veio vindo, as pessoas iam abrindo caminho, eu olhei para lá, para trás, etc. E de repente eu olhei, o Papa estava mesmo olhando fixamente para mim, apesar da distância, e ele ia se aproximando, e as pessoas iam abrindo caminho, e o Papa foi chegando perto. Bom, eu tive taquicardia, porque a emoção era enorme, e o Papa de repente parou na minha frente, abriu os braços, eu quase que desencarno, quase que eu morro na frente dele pela emoção. Ele veio com os braços abertos, me abraçou fortemente e falou baixinho no meu ouvido, cabelinho mal cortado, hein? Muita paz.